vou contar aqui dentre muitas revelações e muitas coisas que a gente passou e viveu, né? E a gente viveu nessa minha trajetória. Eu vou contar um sonho aqui que minha esposa teve, porque Deus fez a obra na minha vida e na vida dela também, né? Então, lá nesse supermercado que a gente tem, ele, quando desce aqui a rua, tem um rio. Se você não conhece Porto do Meio, depois quando você for lá, você vai ver. Tem um rio, e esse rio ele vai de encontro ao mar, assim, a uns 500 metros, né? Ele é o encontro do rio com o mar, né? E Cristiane teve um sonho aí no meio desse processo, né? Que nascia uma espécie de um tornado lá no mar, né? Que no mar, a 500 metros dali da localização onde estava ali o comércio. E esse tornado, né? Ele vem ganhando força, ele vem crescendo pelo rio. Sim. Quando ele chega no rio, na rua do prédio, ele sobe esse vento, né? Ele sobe, só que ele era uma espécie de um tornado. E entra dentro do supermercado. Quando ele entra dentro da loja, aí à medida que ele entra lá, ele vai rodando, e tudo que existe nas prateleiras, tudo que existe dos estoques, no depósito, vai para dentro desse furacão, né? Desse tornado. E quando tudo já está dentro, aí o furacão leva para cima, né? E quando leva, aí alguns clientes que estavam lá no momento, eles perguntam assim, um deles pergunta assim: o que foi que houve aqui? O que foi que aconteceu aqui que não tem mais nada aqui dessas prateleiras? Isso no sonho, né? No sonho. Eu estou contando aqui uma das revelações que Deus deu, né? Uma das várias que Deus deu a mim, a Cristiane, minha esposa, e eu estou contando uma aqui que estou lembrando nesse momento para poder passar para vocês. E quando uma pessoa pergunta o que foi que aconteceu aqui, que não tem mais nada nas prateleiras, aí ela, claro que por uma revelação de Deus, né, ali, por uma resposta de Deus, ela foi e disse assim: foi o vento Jeová que levou tudo, né? Ela diz ali, foi o vento Jeová que levou tudo. Então, ali Deus já ia abrindo a nossa mente, né, nos deixando tranquilos com relação ao fato de que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas, né? Ia ter que abrir mão de algumas coisas para atender ao chamado dele na minha vida. Porque do jeito que eu estava, vamos dizer assim, não dava para exercer o projeto que Deus tinha na minha vida. Eu tinha que abrir mão daquilo ali. E assim aconteceu. Só que assim, irmão Moisés, aconteceu da melhor maneira possível. Agora o povo não entendeu, né? Como lá todo mundo conhece todo mundo, né? Teve gente que chegou lá que quando foi pra gente tomar a decisão, eu vendi tudo, vendi toda a mercadoria que existia, né? É como um supermercado desse aí. Você agora, para abrir mão, não é fácil de você vender tudo. Então você vendia os estoques. Mas assim, Moisés, Deus ele se encarregou de tudo. As pessoas para comprar, assim, tudo foi facilitado, inclusive até o aluguel lá dos prédios, né? O aluguel dos prédios, graças a Deus, durante esses 20 anos que eu estou completando agora nesse... 20 anos já? 20 anos agora nesse ano, estou completando de quando aceitei a Jesus. E nunca faltou nada, nunca diminuiu. Glória a Deus. E sempre Deus, fomos para São Paulo, ainda vou dizer ainda, né? Quando a gente foi para poder, foi mais uma decisão que a gente toma. E assim, a provisão de Deus foi sempre com muita fidelidade, assim, com muitas bênçãos para as nossas vidas. Eu nunca me arrependi Pastor, da decisão que tomei. Mas nesse momento aí da decisão, né, que humanamente falando, é muito difícil, porque abrir mão de crescimento profissional, Sim, de crescimento empresarial, aquilo que é algo que o Senhor colocou o seu suor, o seu tempo, que é um dos ativos mais valiosos. sim. Com certeza, na visão das pessoas, como o Senhor falou, não deve ter sido uma coisa lógica, né? Não foi não. Ninguém chegou e confrontou o Senhor, não, nessa... Sim. Não foi só uma pessoa, né? Tem aqueles que... Os que estão em silêncio também falam, né? Mas todas as pessoas de lá, eles não entenderam. Por quê? Porque uma coisa, irmão Moisés, é quando
você toma uma decisão, como a gente tomou, quando as coisas vão mal. Uhum. Tá entendendo? Quando você tá, vamos dizer assim, quebrando, né? Como a gente chama, quando tá entrando em falência. No meu caso, era totalmente ao contrário. Estava em pleno crescimento. Eu tinha uma clientela muito grande, né? Tinha muitos clientes, pessoas que eram agregadas a gente lá, porque interior é assim, todo mundo conhece todo mundo, então tem aquele povo todo que era ligado a gente, os distritos também. E eu já estava com o ponto para poder iniciar a nova loja, né? Então foi aí onde o povo não entendeu. Inclusive eu tenho até a lembrança de um senhor que ele não está, que ele já faleceu e que ele se dava muito com a gente, que ele chegou lá nesse momento, né? E ele disse assim, rapaz, eu estou vendo aqui que, né, nesse processo que a gente já estava para abrir mão, e ele disse assim, eu estou vendo que eu ouvi falar que você tá deixando tudo para ir ser pastor, é? Eu novo convertido ainda, estava aceitando agora como era que eu ia ser, mas na cabeça, né, do povo. Aí ele foi e disse, você tá louco, rapaz? Que loucura é essa? Como é que você fala um negócio desse? Aí eu disse assim, eu disse o nome dele na hora, de seu fulano. É porque as coisas de Deus, né? As coisas de Deus a gente tem que compreender também, não é só as coisas daqui. Quer dizer, eu já estava com uma fala e um discurso diferente, porque já tinha conhecido ao Senhor, né? E estava já nesse relacionamento com Deus, então passando para ele essa situação. Pastor, aproveitando que o senhor contou essa parte aí, né, dessa dificuldade que foi para muitas pessoas aceitarem, né, essa decisão que o senhor e a esposa do senhor tomaram de abrir mão de algumas coisas que para o mundo, né, é o que mais vale a pena para poder abraçar ali o chamado do Senhor. Sim. Eu queria pedir para o senhor, né, dar um conselho hoje, né, nesse momento aqui, para aquelas pessoas que também têm sentido esse mesmo chamado, mas devido à pressão, né, a pressão exterior, eles não têm tido coragem de tomar essa decisão, porque eu acredito que não seja algo fácil, como o senhor já falou, e principalmente hoje, onde a grande maioria das pessoas, elas vivem em função desse crescimento pessoal e profissional. Sim. Inclusive, na maioria das vezes, nós acabamos tendo mais tempo para as coisas de fora do que para as coisas de Deus. Sim. Então, que conselho o senhor daria para essas pessoas que estão passando por esse momento, estão ouvindo o chamado de Deus, mas essa pressão toda externa não tem deixado com que eles tomem uma decisão ali de acordo com a vontade do Senhor? Bem, irmão Moisés, o conselho que eu dou é assim. Deus, ele trabalha de muitas formas. Não é porque, vamos dizer assim também, que a experiência que Deus assim, ele teve comigo, a maneira como ele me chamou, a maneira como ele me queria, não quer dizer que vai funcionar também ou que vai também acontecer na vida das pessoas que estão me ouvindo. Uhum. Deus, ele trabalha com equilíbrio também. Ele trabalha com sensatez, né? Então, o conselho que eu dou, Jesus disse assim, quando você for fazer uma torre, não é assim que ele disse? Uhum. Você senta primeiro para fazer as contas, para que quando começar a fazer, não poder concluir e ali se frustrar. Então, o conselho que eu dou é que procure entender qual é a vontade de Deus, qual é a direção que Deus tem para a vida de cada pessoa, de cada um dos irmãos e das pessoas que estão me ouvindo agora. Certo é, a certeza e o conselho que eu dou é esse. É o que é o bíblico, que diz o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja aqui, eu abri mão de muita coisa material. Vamos dizer que, se por acaso eu tivesse continuado com todo aquele vigor, aquela energia só para trabalhar dentro do meu comércio, talvez eu tivesse com um patrimônio muito maior, mas eu tinha perdido muita coisa. Muita coisa que hoje eu vejo que tem muito mais valor. Aleluia. Então, para mim, eu digo o quê? Eu não me arrependo de nada.
Porque hoje eu vivo, Deus nunca me deixou faltar. Glória a Deus. Deus nunca me deixou faltar as vestimentas, o sustento para a gente, para a nossa família. E hoje, além disso, eu tenho os valores que são muito maiores do que os valores materiais, que são os valores eternos. Então, o conselho que eu dou é esse. Deus não deixa ninguém de forma... não abandona ninguém. Não desampara, não desampara ninguém. Né? Ele não vai chegar aqui e dizer assim, não, você jogue tudo que você tem. Não, não. São bênçãos. O trabalho é dignidade. Eu continuo trabalhando. Entendeu? O trabalho é dignidade. Agora, só o que tem que fazer é o quê? É ver o que você coloca como prioridade. E se tem alguém que tem um chamado específico, como foi no meu caso, aí vai ter situação em que você não pode exercer aquela função. Porque se você está num trabalho, vamos dizer assim, e acontece muito isso. Quantas pessoas que Deus tirou do trabalho, que teve que deixar para poder ser pastor, para poder ir para a missão, mas são chamadas específicas. Que eu considero que a chamada de Deus na minha vida foi uma chamada específica para a obra pastoral, e por isso eu tive que renunciar mais. Eu tive que renunciar mais para atender esse chamado. Então, equilíbrio e sempre procurando valorizar aquilo que é prioridade. E prioridade é Deus. Prioridade é Deus. Buscar Deus e buscar a direção de Deus. Amém, pastor. Amém.